E aí pessoal, tudo bem? Esse é o último vídeo da seleção de aulas sobre vetores, tá? Onde a gente vai tratar produto vetorial. Então, seja A e B, dois vetores, tá? Como nenhum dos dois são vetores não paralelos, tá? Eles formam um plano. A gente vai denotar o ângulo θ entre como sendo o ângulo entre os vetores A e B, ok? Então a ideia é a gente tem um vetor, tá? A gente tem um vetor A e a gente tem um vetor B. Então, aqui a gente tem o vetor A e aqui a gente tem o vetor B. E esses dois vetores, eles formam um plano, né? Eles formam um plano. Eles moram dentro de um plano, né? Vou fazer assim. Eles moram dentro de um plano, tá? E entre esses dois, a gente vai formar um ângulo θ, tá? A magnitude do produto vetorial entre A e B ela é definida como o produto da magnitude de A e de B com o seno do ângulo θ entre esses dois vetores. Então aqui a gente vai ter uma operação nova, é o produto vetorial. O produto vetorial, a magnitude desse produto vetorial, ela é denotada por a magnitude de AXB, tá? Também chamada de produto cruzado, né? Produto em cruz. Ela é definida como sendo a magnitude de A vezes a magnitude de B vezes o seno do ângulo entre A e B, tá? E ele aponta, ele tem a propriedade interessante, porque ele é um vetor também, o produto vetorial é um vetor, e ele aponta tangente, ele é perpendicular a esse plano que é formado por esses dois vetores. Então esse vetor, esse é o novo vetor, que ele está saindo desse plano, tá? Ele é perpendicular a esses dois vetores ao mesmo tempo, tá? Eu vou selecionar e abaixar um pouco, porque... Então, esse aqui é o produto vetorial. Ok? O ângulo θ entre os dois vetores é limitado ao valor de entre 0 e π, tá? Com os limites inclusos, né? Visto que o seno de θ é maior ou igual a 0, né? A gente precisa que ele seja maior ou igual a 0, por isso que a gente limita θ entre 0 e π. A direção do vetor, do produto vetorial é definida assim. O vetor A e B, né? O vetor A e B formam um plano, então a gente vai considerar uma direção perpendicular ao plano, tá? Existem duas possibilidades, né? Que a gente pode escolher, e a gente precisa escolher uma delas, né? Uma delas está apontada aí na direção, na figura, como sendo a direção do vetor A vetor B. Pode ser tanto para cima quanto para baixo, essas são as duas possibilidades. Então a gente vai usar uma convenção para definir isso, e ela é comumente chamada de regra da mão direita, tá? E o primeiro passo para desenhar os vetores A e B são
se a gente colocar, né, para a gente poder definir isso aí, agora como é que eu vou explicar isso aqui vai ser difícil. Escrever as duas de uma forma com que as caudas se toquem, ok? Que nem eu fiz aqui, tá? A cauda de A tocou com a cauda de B, ok? Segundo, então a gente vai desenhar um arco, né, que ele vai sair do vetor A, né, e terminar no vetor B, que seria o ângulo, né, o ângulo θ. Então, até aí, nada misterioso, tá? Próximo passo, tá? A gente vai colocar os dedos da mão direita e caminhar com os dedos da mão direita no mesmo sentido do arco. Então ele sai de A e vai para B. Então eu coloco a minha mão aqui e eu caminho com os dedos da mão direita saindo de A e indo para B, ok? E aí, se a gente fizer isso, a gente vai perceber que o dedão, nosso dedão, ele vai apontar na direção do vetor produto, ok? Então se eu tiver uma situação assim, eu vou tentar fazer o desenho mais parecido com 3D possível. A gente tem lá um vetor, pá, aí tem outro vetor, fazer pequenininho, vai, um vetor. Aí eu tenho um outro vetor que ele está saindo do plano, ele está entrando na tela aqui de quem está assistindo, tá bom? Ele está entrando. Então eu tenho A aqui, eu tenho A e eu tenho B, que está entrando na tela, tá? Eu vou deixar o ângulo menor para... Opa, o que eu tô fazendo? Vou deixar o ângulo menor para ficar mais perceptível que ele tá entrando. Ele tá entrando na tela. Agora tá pequeno demais. Aqui, ó, tá entrando na tela. E aqui eu tenho um vetor A indo para a direita, um vetor B entrando na tela. Daí esses dois aqui, se a gente for fazer o paralelogramo, né? A gente vê que eles formam um plano, né? Eles formam um plano. Então, o plano que eles formam é esse aqui. Tará, aqui, aqui. Espera que agora tá pequeno demais. Eita. Aqui. Ah, eu tortei no último momento. Acho que agora vai. Tô sem óculos, tá difícil. E aí, né, ele... O que eu tô fazendo? Então, aqui e aqui. Que é o plano que vive esse negócio, né? Aí, se eu for fazer lá, se eu colocar a minha mão, os dedos da minha mão voltada aqui para a letra A, tá? E, primeiro, o vetor é perpendicular ao plano, então o vetor resultante ele vai estar numa reta aqui para cima, né? Ou para baixo, mas ele vai estar nesse sentido. Se eu coloco a minha mão virada para a direita, com os dedos para a direita, e vou até o B com os dedos, fecho a minha mão no sentido de B, o meu dedão vai apontar para cima, ok? Meu dedão vai apontar para cima. Então, o produto vetorial, ele aponta para cima, no sentido do meu dedão. De novo, então, isso aqui é o produto
esse vetor aqui é o vetor produto vetorial de A e B, tá? Justamente porque se eu fizer lá a minha mão, meu dedão vai apontar. Vocês vão perceber que os meus dotes para desenho não são nada bons, tá? Então, ó, se eu colocar aqui, vocês vão perceber que se eu colocar a minha mão aqui, ela vai se envolver aqui, né? Eu vou ter se a minha mão estiver aqui, né, ela vai estar envolvendo aqui ok? Ele vai estar envolvendo, então o dedão aponta para cima. É essa a ideia, tá? Então, façam isso e ignore meu desenho. Eu sou físico e não artista. A gente pode lembrar, né, que a direção do vetor A vezes a vetorial B é perpendicular ao plano formado por A e B. A gente pode dar uma interpretação geométrica para a magnitude do vetor, tá? Escrevendo a magnitude como sendo A, né? Como sendo, então, a magnitude de A vetorial B. A gente pode reescrever ela como sendo a magnitude de A, né? Vezes a magnitude de B seno θ. Ok? E o vetor A e B, eles formam um paralelograma. Então, um paralelogramo. A área do paralelogramo é igual a altura, né, vezes a base, com a magnitude com a magnitude do vetor, né, do vetor do produto vetorial. Então, é isso que a gente está tendo aqui, tá? A magnitude disso tem a magnitude do paralelogramo. A gente pode fazer, né, duas diferentes representações da altura e da base de um paralelogramo, tá? A gente pode fazer um paralelogramo assim, né? Ele tem já deixa eu copiar isso antes de eu encher ele de besteira. Bom, o paralelogramo ele vai ter um ângulo θ. Deixa eu fazer só de um lado, que eu for repetir, aí eu só mudo aqui. E aí, para fechar o paralelogramo, a gente vai ter um negócio aqui, um negócio aqui, ok? Então, eu posso fazer ela de duas maneiras, né? Eu posso pegar esse cara aqui como sendo a altura, né? E aí isso aqui é módulo de B seno θ. Ou eu posso pegar isso aqui, né? Que eu acho que é um pouco mais difícil, mas tem louco para tudo, né? Que vai ser módulo de A
seno θ. Tá? Então, se a gente for olhar para o paralelogramo, a gente tem aqui, né, na primeira figura, a gente vai ter em termos de B seno θ, que é a projeção do vetor B na direção perpendicular do vetor B, tá? Então, para o vetor A, né? Então a gente pode também escrever, né, a magnitude em termos de A seno θ. Essa equação aqui é para de cima, né? E para de baixo, quer dizer, para da esquerda e para da direita também. Eu posso reescrever interpretando como sendo módulo de B vezes a projeção, né, do vetor A. Da esquerda eu fiz eu usei a projeção de B como referência, e da direita eu fiz com relação à projeção do vetor A, né, na direção perpendicular do vetor B. É igualmente aceitável, né? O produto vetorial de dois vetores, eles são paralelos ou antiparalelos para outras situações quando dá zero, né? Porque o ângulo entre os vetores ou é zero ou é π. E o seno de zero é zero, né? E o seno de π também é zero. Para o ângulo seno zero, ou seja, os dois vetores um em cima do outro, né, eles vão ser paralelos. Para o ângulo com seno π, ou seja, um vetor em cima do outro, mas sentidos contrários, eles vão ser antiparalelos. Geometricamente, dois vetores paralelos nunca têm uma única componente perpendicular porque as direções dos dois são comuns, né? E o produto vetorial tem algumas propriedades. Quero tratá-las aqui. Então teremos, primeira propriedade, o produto vetorial é anticomutativo, porque a mudança da ordem dos vetores, né, ele muda a direção do produto vetorial seguindo a regra da mão direita. Então o produto vetorial A vezes B, ele é menos o produto vetorial B vezes A, tá? Eles não comutam. Segunda propriedade. O produto vetorial entre um vetor C vezes A com C sendo escalar e um vetor B, ele pode ser representado da seguinte maneira. A gente tem então um vetor C vezes A vezes um vetor B, ok? Eu posso tanto fazer, né? Posso fazer C vezes A B, tá? Okay? Então eu posso tirar isso, né? Colocar ele para fora, e de maneira semelhante, né, eu posso fazer um produto assim da mesma maneira. Ok? É semelhante, né? A terceira propriedade que a gente vai tratar é que o produto vetorial, vamos lá, terceira propriedade. O produto vetorial entre a soma de dois vetores A e B com o vetor C, ele pode ser representado, né, por, então tem aqui A mais B vezes o vetor C. Ele pode ser representado com A vezes C mais mais B vezes C. Lembrando que a ordem importa, tá? Não eles são anticomutativos, então a ordem importa. A ordem de multiplicação. De maneira semelhante, né? A vezes B mais C vai ser necessariamente A vezes B mais A vezes C, ok? Se a gente quiser mudar a ordem na soma, beleza. O problema é só que se mudar a ordem do produto, não pode, tá?
A gente primeiro vai calcular agora, né, a gente calculou que a magnitude do produto vetorial, né? Então agora a gente vai calcular a magnitude do produto vetorial entre os vetores unitários, tá? Então, se eu quiser saber a magnitude de I vezes J, tá? Ela vai ser, isso vale para o I vezes K, J vezes K, tá? Então, vai ser I vezes J, né? Vezes o seno do ângulo entre eles. E o ângulo entre eles é π sobre 2, né? É 90 graus. Então, isso é 1, tá? Isso vale 1, isso vale 1, isso vale 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Ok? Porque os vetores unitários têm magnitude 1 e o seno de π sobre 2 é 1. Ok? Pela regra da mão direita, né, se a gente tem o I vetorial J, ele é exatamente o I vetorial, ele é o vetor K. Tá? Então, se a gente tiver essa situação aqui, eu vou aproveitar esse desenho, porque de jeito nenhum eu vou fazer ele de novo. Vamos lá. Se eu tenho o o pior padrão não dá porque ele apaga. Vou ter que pagar assim. Tá? Vou ter que apagar esse negócio aqui dentro. Aqui. Beleza. Então, se eu tenho, né, o meu versor, e eu tô caminhando nesse sentido, eu tenho o meu versor I e o meu versor J, pela regra da mão direita, o versor que sobe, né, é o que a gente já conhece, que é o versor K. Ele é definido por I vetorial J. Ok? A gente vai notar que a mesma regra se aplica para os vetores unitários nas direções Y e Z, quer dizer. Então, J vetorial K é igual a I e K vetorial I é igual a J, tá? Pela propriedade anticomutativa dos vetores, a gente também tem que J vetorial I é menos K e I vetorial K é igual a menos J. E K vetorial J é igual a menos I, né? O produto vetorial do vetor unitário I com ele mesmo é zero, porque os dois vetores unitários são paralelos, né? Então, seno de zero é zero. Logo, a gente vai ter que I vetorial I é I seno de zero. Zero. Tá? E o produto vetorial do vetor J com ele mesmo e o K com ele mesmo também são zero pela mesma razão. Então, J com J também é zero e K com K também é zero. Ok? Com essas propriedades em mente, a gente pode agora desenvolver uma expressão algébrica para produto vetorial em termos de componente. Então a gente vai escolher a coordenada cartesiana como sistema de coordenadas, e onde a gente vai ter um vetor B, tá, apontando ao longo do eixo X, com uma componente X positivo BX. Tá?
Então, um vetor A e o vetor B pode ser escrito, o A é um vetor genérico, né? Então ele vai ter componente x, y e z, né? Ok? E o vetor B, ele só tem componente x positivo, né? Então, bx, i, tá? Então, a gente pode fazer respectivamente, né? Esses dois. A gente pode fazer o produto vetorial, né? Componente por componente, tá? Então, o produto A vetor B vai ser ax i mais ay j mais az k vetorial bx i, ok? E daqui, né? Daqui a gente vai ter que isso é igual a ax i vetorial bx i, né? Mais a ay j vetorial bxi mais az k vetorial bxi, ok? Portanto, a gente vai aplicando a regra do produto vetorial, a gente vai ter ax bx vezes i vetorial i, tá? Mais ay bx vezes i vezes j vetorial i mais az, eu coloco isso, depois eu fico incomodado porque eu não estou seguindo o padrão, mais az bz vezes k vetorial i, tá? Bom, então isso aqui é zero, né? Esse primeiro é zero. Então o segundo vai ser esse vetorial da menos k, né? Então a gente vai ter como resposta menos ay bx k. E esse aqui dá j, né? Então a gente vai ter mais az bx, aqui é um x, bx j, ok? A expressão para o vetor componente, né, de um produto vetorial é facilmente generalizada para vetores arbitrários. Então, se eu tiver A definido como a gente definiu, né, um vetor arbitrário qualquer, eu acho que arbitrário qualquer é pleonasmo, né, mas agora já está gravado, az k, e para B, sendo um outro vetor arbitrário, bxi mais byj mais bzk, a gente vai chegar, portanto, que o produto vetorial entre esses dois vetores, a gente consegue facilmente chegar, eu não vou fazer isso porque demora, mas é fácil, tá? A gente vai chegar em ay bz menos az by versor i mais az bx menos ax bz versor j mais
AX BY menos AY BX versor K, tá? E aí vem o problema, né? Se a gente for fazer isso em coordenadas cilíndricas, né? Lembrando que coordenadas cilíndricas, né? A gente já tratou. Vai ser a situação onde é mais difícil de desenhar. Onde a gente vai ter um plano de coordenadas assim, né? Tá? Onde a gente vai ter aqui mais x, aqui mais y, aqui mais z, tá? Então eu vou ter sempre eu vou estar pensando em termos de cilindros, né? Aqui eu tenho uma seção de cilindro, aqui eu tenho outra seção, tenho a continuação do mesmo cilindro, tá? E aqui tenho outra do mesmo cilindro. Se eu tenho um ponto aqui, por exemplo, ele vai ter um versor R, no sentido da rotação ele vai ter um versor θ, e para cá ele vai ter um versor K, né? Lembrando que o θ, se a gente pegar a projeção desse ponto aqui embaixo, o θ vai ser esse deslocamento, né? Isso aqui vai ser o R, e essa distância vai ser o Z, tá? Ok. A gente pode escolher duas direções, radial e tangencial, no plano, e uma perpendicular, né? Uma direção para o plano perpendicular. Os vetores unitários, eles formam ângulos retos entre eles, e então a gente vai usar a regra da mão direita, né, do produto vetorial, para descobrir o que é cada vetor, tá? Pelos vetores unitários. E aí a gente vai chegar nas seguintes relações: R vetorial θ vai ser o versor K, θ vetorial K vai ser o versor R, ok? E K vetorial R vai ser o versor θ, ok? Porque como o produto vetorial ele satisfaz a anticomutatividade, né? A gente pode mudar lá a ordem de todo mundo, né? E aí a gente vai ter que 0 versor R é igual a menos K, K versor θ é igual a menos R, e R versor K é igual a menos θ. Ok? E finalmente, né, se a gente fizer, a gente também vale que R versor R é igual a θ
versor θ, que é igual a k versor k, que é 0. Ok? 0 vetor nulo, né? Certo? Então eu vou tentar um exemplo agora, tá? Exemplo exemplo 6, ok? Então eu vou dar dois vetores, tá? Dado um vetor A igual 2i menos 3j mais 7k, e um vetor B que é 5i mais j mais 2k, tá? O exercício vai pedir para calcular a vetor B. Então vamos lá. Não é tão difícil, né? Solução 6. O A vetor B. Lembrando que a gente já tem uma fórmula para isso. Um minuto aí para quem tiver que copiar, quem tirar print, quem quiser memorizar, boa sorte. Mas a gente tem uma fórmula, né? É só aplicar na fórmula. Então, o que vai dar isso, né? A vetorial B, portanto, menos 3 vezes 2 menos 7 vezes 1 e mais 7 vezes 2 menos 2 vezes 2 versor J mais 2 vezes 1 menos 3 vezes 5 versor K. Portanto, esse produto vai dar menos 13i, né? Mais 31j mais 17k. Ok? Segundo exemplo. Próximo exemplo. Esse é o exemplo 7 agora. Tá? Para um triângulo, para um triângulo como um triângulo dado, aqui, para um triângulo assim, onde aqui a gente tem um ângulo alfa, aqui a gente tem um ângulo beta e aqui a gente tem um ângulo gama. Provar que a lei dos senos, né? Lembrando que a lei dos senos é A sobre seno alfa é igual a B vezes sobre seno beta é igual a C sobre seno gama, tá? Usando o produto vetorial, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é considerar a área de um triângulo formado por três vetores, A, B e C, tá? Onde A mais B mais C é igual a 0. Tá? Por quê? Bom, o alfa aponta do lado oposto ao A, então A. O beta aponta ao lado oposto ao B, então B. E o gama aponta ao lado oposto ao C, então C. Então temos alfa, beta, gama, área 0. Tá? Área 0. Porque se a gente fizer A mais B mais C, a gente tem que
o zero, né? Zero vai ser... A primeira coisa é que, assim, se eu chegar num ponto, se eu andar num ponto aqui, no triângulo, eu vou caminhar nele, no sentido, tá? Agora, e eu vou chegar no mesmo ponto. Então A mais B mais C tem que ser zero. Essa é a primeira coisa. A segunda é que eu verifiquei um erro aqui, né? É que o B tem que ser para baixo, né? Para isso ser zero, esse B tem que ser para baixo. Tem que apontar para baixo. Então, o B aponta para cá, né? Aí ele dá zero. Ele sai de um ponto e volta para ele mesmo. Então, por quê? A gente vai ter que zero é igual a A vetorial A mais B mais C, porque isso aqui é zero, então eu estou multiplicando alguma coisa por zero, né? Estou multiplicando por zero, onde A vetorial A vai dar zero, né? Então só vai importar A vetorial B mais A vetorial C. Ok? Então, a consequência é que A vetorial B vai ser igual a menos A vetorial C. Ok? Ou, em outras palavras, o módulo, né? Isso implica que o módulo de A vetorial B é igual ao módulo de A vetorial C. Ok? Então, a gente sabe, tá, que o produto vetorial de A e B, a norma, né, é dado por A, norma de A, vezes norma de B, vezes o seno de algum ângulo. E aí é razoável a gente se perguntar que ângulo que é esse, né? O mistério está aí, né? Qual que é o ângulo que é representado pela soma vetorial desses quer dizer, pelo produto vetorial desses dois vetores, né? Então, se a gente vai fazer A vezes B, é o ângulo entre eles. O ângulo entre eles é o ângulo gama. Então, fechou. A, B, seno gama. Logo, né? E a gente sabe também que o módulo de A vetorial C é o quê? A vetorial C é A, B, não, AC, né? C, seno beta, né? AC seno beta. É isso? Né? AC seno beta. Ok? Então, o AB seno gama é igual a AC seno beta, pela igualdade daqui de cima. Então, AB seno gama é igual a AB seno beta. Ok? É isso. Então, a consequência é que B, né? A consequência disso é que B sobre seno beta
é igual a C sobre seno gama. Seno gama. Ok? Usando um argumento semelhante, a gente também vai encontrar que B seno beta é igual a A seno gama. Então, isso fica para vocês fazerem, porque senão o vídeo vai ficar ainda maior. E a gente vai encontrar aí e prova a lei dos senos, tá? Mais um exemplo. Exemplo 3. Opa, exemplo 8. 3, ok? Encontrar um vetor unitário perpendicular a A, sendo I mais J mais K, tá? Não, menos K. E B é menos 2I menos J mais 3K. Tá? Então, o produto vetorial é perpendicular a ambos A e B. Tá? Assim, a gente pode usar um vetor unitário U, ou então um vetor unitário N, né? N chapéu. Vou colocar aqui a solução do exercício 8. Então, a gente pode encontrar um vetor unitário N chapéu, seja mais ou menos o produto escalar, não, produto vetorial, desculpa, de A e B, né? Dividido pelo módulo desse produto vetorial. Ok? E aí a gente vai ter que ele vai ser perpendicular a ambos, A e B. Então, de novo, a gente tem a fórmula lá para o produto vetorial de A e B genéricos, né? A gente vai usar aquela fórmula e a gente vai cair, né, em A vetorial B é igual 1 vezes 3 menos 1 vezes menos 1, né? Isso I, né? Mais menos 1, 2 menos 1, 3 J, e aí no K 1 menos 1, né? 1 menos 1 menos 1, 2 K. Portanto, a gente vai ter que esse vetor vai ter coordenada, vai ser 2i menos 5j menos 3k. Ok? Agora a gente calcula a magnitude, né? A magnitude desse vetor. Então, a magnitude do vetor é 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado raiz. Ok? Isso vai dar raiz de 38. Ok? E assim, para eles serem perpendiculares, né? O vetor unitário perpendicular, portanto, é mais ou menos o vetor, né? Dividido pelo módulo dele. Ok? Mais um exemplo, tá? Exemplo 9. O exemplo 9 é o seguinte: a gente tem que mostrar que o volume de um paralelograma com os lados formados por vetor A e B, tá? E A, B e C é dado por A. Então, o volume do paralelogramo é dado por A
escalar B vetorial C. Ok? Então a solução é também tranquila, só que aí a gente demanda que a pessoa lembre do produto escalar, né? Então, o volume de um paralelogramo é dado por a área da base vezes a altura, tá? Se a base é formada pelos vetores B e C, por exemplo, então a área da base é dado por uma magnitude B vetorial C. O vetor B vetorial C é igual ao módulo desse produto vetorial, vezes um vetor unitário N, em que N é o vetor unitário perpendicular à base. Tá? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte: eu tenho aqui um paralelogramo. Então eu vou aqui e aí eu uno aqui e do mesmo jeito eu também uno aqui. Ok? Então esse negócio aqui embaixo eu vou ter um em cima também, né? Com deslocamento aí. E eu vou ter um outro que liga aqui. Caramba! Que liga aqui até aqui. Certo? Portanto, ele também vai ter que ligar aqui até aqui e ligar aqui atrás também. Ligar aqui atrás também. Tá? Aí a gente tem um paralelogramo. Então, a gente vai ter, se esses paralelogramas são formados por vetores, né? A gente tem um vetor A aqui, um vetor B aqui, um vetor C aqui, e aqui, se a base é dada pelo produto escalar, a gente vai ter um vetor paralelo a essa base, perpendicular a essa base, que é esse vetor unitário N. A projeção do vetor A, né, na direção de N, ele dá a altura do paralelogramo. Essa projeção é dada tomando o produto escalar com a unidade, com o vetor unitário. Então, isso é igual, então a altura é a projeção do vetor A na direção de N. Ok? Assim, a base é o módulo do produto vetorial B e C, né? Então, o que é a fórmula que foi dada? A escalar B vetorial C. O que é isso? Bom, isso é A escalar módulo de B vetorial C, tá? Vezes o versor N, né? E o que é isso, né?
isso aqui é equivalente a B, C, A escalar N. E que é a área da base, tá? E a altura. Então isso aqui vai dar o volume que a gente quer. Ok? Último exemplo, tá? Que é o exemplo 10. Então, exemplo 10. Seja A um vetor arbitrário e seja N um vetor unitário na mesma direção fixa, tá? Então, a ideia vai ser mostrar que A pode ser dado como A escalar N vezes N mais N vetorial A vetorial N. Ok? Então, a solução é a seguinte. Seja solução 10. Seja A, né, um vetor de tal forma que ele tem uma componente paralela ao N, tá? E ele tem uma componente perpendicular ao N. Então, é assim que a gente vai denotar. Isso aqui é a componente paralela ao N, tá? Isso aqui é a paralela e essa aqui é a perpendicular ao N. Todas em relação a N, tá? E é a direção da projeção de A no plano perpendicular a N, tá? Então, isso aí eu acabei de definir, tá? Como o produto vetorial, como eles são perpendiculares, o produto escalar entre E e N é zero. Gente, lembrando que produto escalar é, sei lá, xi mais yi, x1i mais y1j mais z1k escalar x2i mais y2j mais z2k. Esse produto escalar é um número, tá? Então vai dar x1, x2 mais y1, y2 mais z1, z2, tá? Como esses dois eles não têm componentes iguais, né? Que a gente só multiplica os que têm componentes iguais, ele dá zero. É simples assim, tá? Então a gente tem que o A escalar N, então A escalar N, é o componente paralelo. Então, note que N vetorial A é N é um versor. N vetorial, dentro dessa definição, A paralelo V vezes N mais A perpendicular vezes Z, tá? Isso é igual a N vetorial A perpendicular vezes Z, porque N vetorial N é zero,
tá? Então a gente só importa o vetorial com E. Então a gente vai ter aqui A perpendicular N vetorial E, seja lá o que isso for, tá? O vetor unitário N escalar E, ele é o plano perpendicular a N e também perpendicular a E, certo? Então, N vetorial E vetorial N, de novo, é também um vetor unitário que é paralelo a E, tá? Porque ele vai ser perpendicular a N e a esse plano novo. Então ele vai estar paralelo a E. Usando a regra da mão direita é mais fácil enxergar isso. Okay? Então, N, a consequência é que N vetorial A vetorial N vetorial N é o componente perpendicular a N vezes o versor E. Ok? Assim, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o A, ele pode ser escrito como A paralelo N, né? Mais A perpendicular E, que é como eu defini o A. Ok? E quem que é A paralelo N? A paralelo N, ele vai ser... Cadê? Tá em algum lugar aqui. A paralelo N. Então, ó, A paralelo é A escalar N. Tá aqui. Então, A paralelo N é A escalar N. Então, A escalar N. Isso vezes N, né? Então, beleza. Mais A vetorial E, que é isso aqui que a gente acabou de fazer, que é N vetorial A vetorial E. Então a gente mostrou, né? A gente mostrou. É isso que ele pede, ó. Pede para mostrar que isso é verdade. Então termina aqui. E aqui finalmente acaba a aula de vetores. Então é isso por hoje e até o próximo vídeo, que eu espero que seja menor. Obrigado, tchau, tchau.